Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Para mim é uma honra, sempre uma bênção retornar aqui, no meio de tantos amigos, tantas pessoas boas aqui na DEVEC, Rio das Ostras. Deus abençoe a vida do meu amigo pastor Ricardo Galindo, está hoje lá ministrando a palavra, amanhã vai estar lecionando na Faculdade Vitória em Cristo. Deixa eu fazer meu jabá, se você não faz parte da Faculdade Vitória em Cristo, faça parte. A gente é uma turma boa de professores, pessoas capacitadas e tem ensinado a palavra de Deus, acima de tudo com graça, né, e com uma entrega espiritual, mas também textos, assim, uma boa bibliografia, pessoas bem capacitadas. O pastor Ricardo vai estar lá falando sobre hermenêutica, vai estar falando. Se você não faz parte da faculdade, entre em contato e faça, que com certeza você vai crescer bastante. Meus irmãos, eu e minha esposa estamos vendendo alguns materiais, a gente tem umas camisas aqui vendendo, ela vai estar ali atrás. Deixa eu tirar umazinha aqui. Se caso você não tiver dinheiro, quem está do seu lado vai comprar uma para você. Eu achei que vocês iam ter mais fé, velho. Quem está do seu lado vai comprar uma para você. E vai lá, tem ali camisa feminina, masculina, tem vestido, temos bíblias, né? Temos uma bíblia de estudo aqui. Se você não tem, Fábio, em nome de Jesus, Deus vai usar alguém para te dar uma. A Bíblia de estudo, quem sabe a Adna vai te dar uma, né, de presente, né, em nome de Jesus. Tem Bíblias menores, né, tem Slim, essa daqui é uma BKJ de estudo Roma. Próxima vez que eu vier, eu vou trazer a de Spurgeon, que já saiu a Bíblia de estudo Spurgeon, a Bíblia que pesa 2 quilos. 2 quilos, a Bíblia. Uma Bíblia bem grande para você orar, se a pessoa não sair, não se converter, você... na pessoa, entendeu, pastora? Então a pessoa resolve na hora. Mas uma Bíblia muito boa. Essa Bíblia de estudo Roma, uma Bíblia antiga. Roma é um estudo bem antigo, um estudo mais aplicado. Não sei se tem a Jeffrey ali ainda, a Bíblia de Jeffrey, estudo profético. Tem a Bíblia de estudo BTX. E tem as Bíblias Slim, né? Se você quiser poder comprar, abençoar alguém. Eu sempre falo o seguinte para minha esposa: eu prefiro comprar Bíblia do que remédio. Porque o remédio fica e a Bíblia resolve tudo. O remédio é rápido, mas a Bíblia resolve os problemas daqui e da eternidade. Abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo de número 2. Quero compartilhar um texto conhecido sobre as bodas de Caná. Evangelho de João, capítulo de número 2. Todos encontraram, amém? Vamos ler até o verso 11. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos foram convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que isto tem a ver comigo e contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ela disse aos que serviam: fazei tudo o quanto ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificação cerimonial. E cada uma tinha uma medida de 2 a 3 metretas. E Jesus lhe disse: enchei as talhas de água, e eles as encheram até a borda. Então determinou-lhes: tirai agora e levai ao encarregado da festa. Algumas vão falar mestre-sala, e eles os fizeram. Quando o encarregado provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serviçais se haviam tirado a água, o sabiam, chamou o noivo e disse: todos servem o primeiro o bom vinho, e quando já bebem e servem o inferior, tu, porém, guardaste o melhor vinho para o final da festa. Com este, Jesus deu início aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou-se a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Curve a sua cabeça. Deus bendito, louvamos o seu nome, te engrandecemos, Pai, na beleza da sua santidade, te exaltamos. Fale conosco através do teu evangelho nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Jesus está aqui mais ou menos entre 65 a 70 dias depois do batismo no Rio Jordão. Ele já tinha ido em Nazaré. Lucas capítulo 4, a partir do verso 16, vai mostrar Jesus em Nazaré abrindo o rolo do profeta Isaías.
e dizendo para os seus vizinhos, amigos e parentes que ele era o Messias, aquele a qual Israel estava à espera. E os seus vizinhos e amigos e parentes não concordaram muito, porque tinha em Cristo, mas ele é filho de José, como é que ele pode ser o Messias a qual Moisés havia dito? Então expulsam Jesus da sinagoga, querem jogá-lo ele de um precipício, mas Jesus continua nessa região norte de Israel, na região da Galileia, que foi a região que mais deu notoriedade sobre a sua vida. Foi a região que mais divulgou a respeito do seu ministério. Marcos 1, 28, depois que Jesus expulsa o demônio do homem que está na sinagoga de Jairo, ele vai dizer que a fama de Jesus se espalhou em toda a Galileia. Jesus era um homem muito conhecido na Galileia, a sua família vivia em Nazaré. Jesus passou boa parte da sua vida nesse lugarzinho chamado Nazaré, nessa região da Galileia. E nessa região, Jesus é convidado para esse casamento. Eu acho interessante do texto, porque o Evangelho de João é um evangelho muito, muito simbólico. João não é um texto tão fácil, pastor Fábio, de se entender. Algumas pessoas até falam assim, mas João é tão fácil. Eu falei, é tão fácil que ele escreveu o Apocalipse. Não é tão facinho, né? João, ele tem essa mística de escrever com símbolos e sinais. Ele não entrega a revelação muito fácil, mas ele tem algo extremamente fantástico que é sobre o amor. E nesse texto, em João capítulo 2, a Bíblia diz que nesse casamento que Jesus vai ser convidado, a gente não sabe qual é o momento que Jesus chega. Um casamento judaico, meu amigo Leonardo, durava uma semana. A gente não sabe, o texto diz assim, no terceiro dia houve um casamento. Ele está fazendo uma contagem de tempo depois do encontro dele com Filipe e Natanael. Ele está falando, terceiro dia depois desse encontro com Filipe e Natanael, teve um casamento. Mas a gente não sabe quando Jesus chega nesse casamento. Se tinha 4 dias de festa, 5, 6, a gente não sabe. A gente percebe que Jesus chega em um momento com os seus discípulos, aqui ele não tem os 12 ainda completo, ele tem alguns, e ele chega nesse lugar. O texto vai dizer na sua Bíblia uma coisa muito interessante. E Jesus e os seus discípulos também foram convidados para esse casamento. Isso que é fantástico. Porque Jesus ele entra numa casa, ele entra no casamento, ele não entra porque simplesmente ele viu uma porta e ele entrou. Não, ele é convidado. E ele é convidado não porque falta o vinho. Não, ele é convidado porque ele quer que Jesus esteja ali para festejar. Isso é brilhante. Eu quero propor aqui um pensamento para você. O que é mais importante, a presença ou o milagre? Você convidaria Jesus sem precisar receber o milagre, ou você convidaria Jesus só pelo fato dele ter a sua presença? Aleluia. O que você busca, a sua mão ou a sua face? O que é mais importante, a face dele ou suas mãos? Tem muita gente que só quer o milagre, só quer a pele, o por fora, só busca a mão. Quem busca a mão nunca vai ver a face. Agora quem busca a face sempre vai encontrar a mão. O lance mais importante é a presença dele, não o milagre. Já diz aí o louvor do Paulo Neto sobre a sua presença. Interessante que quando as pessoas cantam esse louvor, o louvor ele funciona como nota promissória. Você escreve no balcão e manda para o céu, e uma hora o anjo desce para cobrar. Senhor, mesmo que eu não tenha dinheiro, que eu perca amigo, vale a sua presença. Ele vale mesmo? Então eu vou testar um cadinho. Às vezes falta o dinheiro, falta amigo, e ele quer saber se você importa só com a presença dele. Louvor é adoração, é entrega, é sacrifício. Quando a fumaça sobe, o anjo desce para cobrar. Então, às vezes, a gente canta umas coisas e não percebe. A gente passou muito tempo cantando abro mão dos meus sonhos, mas depois começamos a cantar restitui. Ou a gente abre mão ou pede para restituir. A gente fica em dúvida, fica em xeque, a gente canta as coisas, a gente não percebe. Essa família convida Jesus não por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Então quero te dizer uma coisa, que veio você e eu viemos aqui não por aquilo que ele pode dar, mas por aquilo que ele representa. O lance dele é a presença e não o milagre. Porque ter um milagre, somente ter um milagre, é algo muito de epiderme. É uma experiência, pastora, muito distante. Milagre é coisa rápida, presença é eterna. Milagre vem e vai, presença fica, aleluia.
Os 10 leprosos, quando experimentam um milagre, 9 vão embora com o milagre, mas só o 10º experimenta a presença. Ou seja, tem gente que vai passar a vida inteira experimentando um milagre, mas nunca vai sentir presença. Deixa eu ser profeta, mas vai ter gente que talvez não alcançou o milagre, mas já tem a presença dele. Foi o que esses convidados fazem. Eles convidam Jesus não por aquilo que ele pode fazer, porque esse é o primeiro milagre que ele faz. Jesus não tinha feito milagre nenhum, mas por que convidam Jesus? Porque a presença dele é o que importa. O que importa para mim é a sua presença, é a presença dele. Mesmo que ele não nos dê nada, mas vale muito estar em sua presença, aleluia. A coisa fantástica no texto é que ele é convidado. Jesus é assim. Jesus não é Satã que arromba a porta e derruba a janela. Ele só entra se ele for convidado. Se você não convidar ele para entrar na sua vida, ele não vai entrar. Se você não abrir a porta do seu coração, ele não entra. Você vai experimentar do seu pão, mas não vai experimentar da sua presença. Mas eu te convido você nessa noite a abrir a porta da sua vida e dizer: Senhor, fique à vontade e entre na minha vida, entra na minha casa, faça morada, faça parte de mim. Essa família convida Jesus para festejar, convida Jesus em um momento de alegria, em um início de família. A família aqui dessa mulher, as bodas estão no início. Ou seja, ela já está mostrando num ponto futuro como ela está começando uma família. Pastora, eles nem tiveram ainda a consumação do ato. Porque o casamento judaico, primeiro é a festa, depois é a consumação. Assim como acontece no mundo ocidental. Primeiro você faz a festa, depois você vai para a lua de mel. Você faz a consumação, a aliança carnal e etc. Ou seja, essa família não tem uma consumação, mas ela quer, de início, que Cristo faça parte. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: convide Jesus para fazer parte da sua família já. Convide Cristo para entrar dentro da sua casa já. Aleluia. Antes que as coisas aconteçam, fala assim: não, eu não quero ter aliança com ninguém primeiro. Primeiro eu quero ter aliança com Jesus, com a minha vida e com a minha casa. Aleluia. Ela bola uma ideia de família e já começando a colocar Jesus dentro da sua casa. O texto é interessante, a dinâmica do texto é fantástica, pela maneira como João coloca para nós na sua Bíblia. No verso de número 3 diz assim: e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Aqui a gente tem algumas perspectivas bíblicas para a gente pensar a respeito disso. Repara no texto que o vinho acaba com Jesus presente. A presença de Jesus não isenta da gente viver alguns problemas. Eu e você não somos o Jimmy, menino bolha. Se você não conhece esse filme é antigo, da década de 90. Jimmy, o menino bolha. João 16:33 vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mesmo Cristo presente em nossa casa, na nossa vida, a gente vai passar por alguns problemas. E Jesus dentro daquela casa, o vinho acabou. A presença de Jesus não isentou do vinho acabar. A presença de Jesus não multiplicou o vinho. A presença de Jesus permitiu que o vinho acabasse. Aí a gente fica pensando: mas por que o vinho acabou? Na perspectiva de Maria, muitas pessoas não conseguem conexão com o texto pela maneira como Maria fala. O texto diz assim, ó: Senhor, e tendo acabado o vinho, eles não têm mais vinho. Eles quem? O casal, a família, acabou. No mundo oriental, no mundo judaico, o que sinalizava o final de uma festa é o vinho. O vinho acabou. O que as pessoas faziam? Iam embora. E no mundo ocidental nosso, pós-moderno, o que finaliza que a festa acabou? Quando parte o bolo, como o pastor Fábio falou aqui. O bolo, aquela peça principal do ornamento da festa, gasta-se muito, chama-se um confeiteiro. Um casamento sem bolo não é um casamento. Um aniversário de 15 anos sem bolo não é um aniversário de 15 anos. Festa de 1 ano, qualquer aniversário você vai ter o bolo, que é o ponto alto do alimento. Custou mais caro, investimento, tem toda uma ornamentação, põe vela e etc. Isso é coisa nossa, coisa de ocidental. Mas quando o bolo é cortado, quando a gente corta o bolo, a gente não vai na mesa, de mesa em mesa, dizendo assim, ó: cortou o bolo, vaza. Cortou o bolo, vai embora. Cortou o bolo, chega. Não precisa. A pessoa, quando põe a faca lá no alimento, o que a pessoa fala? Opa, acabou. Mesma coisa é o vinho. O vinho acabou, acabou a festa. Maria está dizendo: Jesus, acabou o vinho, eu vou embora. Você vai? Acabou o vinho. Eu acho interessante como a coisa acontece na sua Bíblia.
E tendo acabado o vinho, a mãe disse: eles não têm mais vinho. Em outras palavras, eu vou embora, você vai ficar? Ô Jesus. Às vezes, quando Jesus entra, ele permite que problemas sejam manifestos para poder revelar na mesa quem é discípulo e quem é traidor. É na mesa que se revelam discípulos e traidores. Adão e Eva não caiu na cama, Adão e Eva caiu na mesa. O problema é que, ao invés de ter comunhão com Deus, eles tiveram comunhão com Satã. Aprenda uma coisa: o que vem primeiro, comida ou a fome? O ovo ou a galinha? O que nasceu primeiro, a sua fome ou a sua comida? O que vem primeiro na Bíblia? A comida. Primeiro Deus cria o jardim para depois criar o homem. O homem nem sabia que ia ter fome, mas o problema da fome já estava resolvido, a comida. Porque Deus é assim: antes de vir um problema, Ele já dá a solução. Eu e você não fomos feitos, olha só que coisa interessante. A comida não é um meio de satisfação, a comida é um meio de comunhão. A mesa não é para ter satisfação própria, a mesa é para ter comunhão. Por isso que criança come primeiro e adulto come depois, porque criança não entende comunhão, criança entende fome. Quando o adulto senta na mesa, o adulto quer ter comunhão. O adulto passa horas, come, toma café e vai embora. Mas às vezes é na mesa que vai se revelar as coisas. Por exemplo, Adão e Eva caem na mesa. Deus, para resolver o problema, Ele não faz um culto, Ele faz a Páscoa, mesa. Ele vai restaurar o principal ideia de mesa quebrada no Éden para resolver o problema com Moisés. Mais um pouquinho à frente, a gente vai ver lá no Novo Testamento que Jesus, para resolver o problema do Éden, Ele faz o quê? Esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Ele está dizendo: eu estou restaurando aquilo que foi quebrado no Éden, através da aliança do meu sangue. E quem come pão na minha mesa tem pacto comigo, aleluia. Aí você vai em Apocalipse, a gente não tem cruzada, a gente tem bodas. Porque antes nós servimos uns aos outros, mas lá na eternidade Ele vai nos servir, aleluia. Então a mesa representa literalmente a restauração do pacto. E é na mesa que as coisas se revelam. É na mesa que Judas foi revelado. É na mesa que as grandes decisões vão acontecer. É na mesa que Davi vai dizer: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. É na mesa que os discípulos de Emaús vão reconhecer quem é Cristo. É na mesa que a coisa acontece. E é na mesa que acaba o vinho. Porque Jesus precisava permitir que acabasse o vinho para mostrar para aquela família que quem estava ali não estava querendo comunhão. Quem estava ali queria satisfação. Infelizmente acontece isso no nosso mundo ocidental. A gente faz festas aí. Eu conheço algumas famílias, eu conheço alguns amigos, pais, aí, pastores, empresários, amigos, que fizeram festa de bagatela de 100 mil reais. E a pessoa vai numa festa, tem um castelo lá, pastora, lá em São Paulo, na região lá de São Bernardo do Campo, tem um castelo lá, um pastor lá fez o casamento da filha dele, custou 120 mil reais, uma noite. E ele falou: Ronald, tinha gente que ia embora reclamando do salgado, reclamando que não tinha aquilo. Por quê? Essas pessoas não estavam lá pela comunhão, estavam pela satisfação própria. Quando você vai pela comunhão, você não vê defeito, você vai pela alegria. Rebadará súria. Porque quem vai ele quer ter satisfação, ele não quer ter comunhão. Ele quer satisfazer a sua vida. Então eu quero te dizer, aquele que senta na mesa para satisfação, ele jamais terá comunhão. Agora quem senta para ter comunhão vai ter presença. Vai manifestar a presença do Pai, aleluia. Então o que Jesus faz? Jesus permite que o vinho acabe para revelar para aquela família quem vai embora e quem vai ficar. Porque quando o vinho acaba, nem todo mundo fica. Quando o dinheiro acaba, nem todo mundo fica. Quando a saúde acaba, nem todo mundo fica. Quando as coisas apertam, nem todo mundo fica. Então Maria está dizendo: eu vou embora, você vai ficar, Jesus? Eu não vim pelo vinho. Eu não vim por isso. Eu vim porque eu vou fazer parte dessa casa. Ô Jesus, deixa eu ser profeta. Jesus não vai embora, Ele vai ficar na sua casa. Aleluia! Ele vai ficar na sua casa. Então, talvez você esteja enfrentando uma dificuldade. E você está achando que isso é coisa maligna. Não, isso é permissão. O vinho vai acabar, mas a presença vai ficar. Quando o último foi embora por satisfação, o milagre vai acontecer. Porque existem milagres que só podem acontecer na nossa vida quando os traidores têm que ir embora da mesa.
Ele não pode manifestar o milagre enquanto traidores não estiverem presentes. Deixa eu falar uma palavra que Deus usou um profeta para mim essa semana. Não tente fazer aliança a qual Deus quebrou. Se Deus afastou, não restaure, porque é Deus que afastou. Às vezes a gente quer restaurar uma aliança quebrada. Eu estava falando com a minha esposa. Veio um nome na minha cabeça semana passada. Eu falei, vou ligar para o cabra. O tempo que eu não falo com ele. E tentei umas 3 vezes e não consegui. Aí fui pregar sexta-feira, eu falei ali para você, do pastor. Fui pregar sexta-feira. Aí sentei lá na mesa, o pastor falou assim para mim, não restaure a aliança que eu quebrei. Se eu quebrei a aliança, não é para você restaurar. Eu afasto e eu aproximo, só entra na sua casa quem eu quero. Porque quando Cristo está na nossa casa, quem determina é Ele. Então, meu irmão, não traga para perto quem Deus colocou para longe. Quem pode adorar o Senhor? Quem pode bem dizer ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Você imagina, no começo da família o vinho acaba. Que às vezes a gente é assim. A gente quer contar para pessoas que não pode contar. A gente quer repartir milagres com pessoas que não querem viver milagres. Elas só querem satisfação própria. O mundo ocidental é assim. Olha como é que o mundo ocidental é engraçado. Antigamente, eu lembro, eu tenho umas memórias boas, antigas, que você ia para a casa de alguém. Eu lembro que eu visitava a casa de uns amigos, numa cidade aqui no interior do Rio, chamada Mato Alto. Só tinha mato e era alto. Eu lembro que, boas memórias, marimbondo, sapo, grilo, vaca se coçando na casa. Parecia que a casa ia cair. Umas memórias boas. E a gente chegava na cozinha, lá da tia desse meu amigo, aquela mesa enorme, fogão a lenha, aquele feijãozinho, sabe, cozido, chegou a dar até um negócio aqui agora, e aquela coisa bonita, a mesa enorme, e a gente passava ali boa parte do dia comendo na mesa, aquela mesa grande de um monte de gente, aí porque a mesa gera comunhão, aí a coisa começou a ficar muito moderna, porque como o pecado entrou, bagunçou um pouco a relação mesa-comunhão, e colocou a satisfação em detrimento da comunhão. Como é que as casas agora? Salas muito grandes, cozinhas com balcão americano. Qual é a proposta ocidental? Eu estou muito aberto a prazer, mas não estou aberto a ter aliança. Porque sala é prazer, cozinha é comunhão. Hoje as pessoas não estão abertas para ter comunhão, estão abertas só ao prazer, à satisfação. Então hoje a mesa virou um simples elemento. Mesa na sua casa não é elemento, mesa na sua casa é prioridade. Não deixe esse móvel ficar no canto cheio de poeira. Coloque a sua família e lá diz, vamos ter comunhão uns com os outros aqui na mesa, aleluia. Quando o vinho acaba, Jesus vai dizer, verso de número 4, mulher, que isso que eu tenho a ver contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus está dizendo, eu não sou um convidado qualquer. Pode ir embora todo mundo, mas eu vou ficar. Jesus é aquele que fica quando todo mundo vai embora. Você só está aqui, é porque Ele não foi embora. Eu e você só estamos aqui porque Ele ficou até o final. Porque se Jesus tivesse indo embora, a gente não estava aqui. Muita gente te abandonou. Gente virou as costas para você. Amigos que você considerava, remanda. Gente que não acreditava no propósito a qual Deus tinha. Mas eu quero te dizer uma coisa, esse turbilhão de problemas, esse vento que soprou, esse vinho que foi embora, foi uma permissão dos céus para que as máscaras pudessem cair, para algo que Ele vai fazer. Então Ele está dizendo, meu filho, fique em paz, porque ainda que todo mundo te abandone, eu sou o Deus que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou lá do seu lado. Eu acho bacana aquela... Tem uma poesia, Rastros na Areia. Não sei se a pastora lembra. Dalvan cantou esse louvor. Tem um CD na época assim, Dalvan. Vai falar sobre o Rastros na Areia. Aí conta lá a história do homem que teve um sonho. E ele via na praia momentos felizes da vida dele, mesa farta, na hora da ceia, filhos acordados, felizes e brincando.
Aí ele diz que quando ele olhava, via 2 marcas de pares na areia. Mas ele fala que houve um momento de angústia e de dor, momento de tristeza, angústia profunda, problemas, agonia. E quando ele olhava, ele só via uma marca de par, só 2 pés andando sobre a areia. Então ele interpela a Deus, ele falou: poxa, Senhor, nos momentos mais felizes, quando a mesa era farta, na hora da ceia, eu via 2 marcas. Nos momentos de angústia e dor, eu só via uma. O Senhor me abandonou nos momentos piores da minha vida. Aí Jesus fala para ele: você engana, aquelas marcas não eram suas, aquelas marcas eram minhas, porque no momento de angústia e dor, eu te carregava no colo. Aleluia! Eu quero te dizer uma coisa, não foi você que chegou aqui, foi Deus que te trouxe aqui, foi a presença dEle dentro da sua casa. Aleluia! Talvez você ainda não enxergou um milagre, porque está distante, porque o milagre demora, há um processo. Na Bíblia você tem muito mais processo do que milagre. Quem pregou isso na sede foi o pastor Jarmuth. Jeremias 18 falou sobre os processos de Deus para que os milagres possam existir. Você vai ver muitos processos na Bíblia, poucos milagres. Só para você ter uma ideia, nos evangelhos sinóticos a palavra milagre, em grego nem tem. Eles usam atos de poder. Eles usam um termo atos de poder, que é uma coisa fantástica, que são ações de poder de Deus na terra. É como se ele falasse que o dedo de Deus estivesse na terra. São ações poderosas de Deus. Os evangelistas têm essa maneira de enxergar. Talvez você esteja vivendo um momento que você não está vendo um milagre, parece estar distante, você não percebe, mas Cristo está permitindo que isso tudo aconteça para te provar uma coisa, que não é você que se sustenta, mas é a presença dele que te leva. Então ele diz para Maria: mulher, o que eu tenho contigo ainda não é chegar a minha hora. Em outras palavras, você quer ir embora, você vai, mas eu vou ficar. Jesus, ele não vai embora, ele vai ficar, porque há um plano. Aleluia. Há um plano maior que você não consegue compreender. Eu acho interessante na sua Bíblia, por gentileza, a Bíblia diz o seguinte: se você olhar em todo o verso, até o verso de número 11, do verso 1 até o verso de número 11, só o nome de Jesus é que aparece. Só o nome de Jesus que aparece. A mãe de Jesus não tem nome, a mãe de Jesus. Os convidados não tem nome. Nem os noivos têm nome. Isso aqui eu acho interessante. Aí eu em casa, eu olhando assim, eu falei: mas Senhor, por que só o Senhor que tem nome ali? Porque só eu sou importante. Só eu sou importante. Então o seu marido não é importante, Jesus é importante. A sua esposa não é importante, é Jesus. Então não é seu filho, a sua filha, a sua mãe, a sua nora, a sua cunhada. Eu não sei quem é da sua casa diz assim: eu que mando aqui. Não manda nada, quem manda lá é Jesus. É Jesus que manda lá. É o nome dele que importa. Eu sempre fui uma criança peralta. Minha mãe sempre foi uma mulher de oração. Uma vez eu fiz uma arte com a minha mãe. Minha mãe falou: Ronald, eu tenho culto, tenho que ir para a igreja. Eu tinha 15 anos, de 13 para 14 anos. Pensa num garoto tranquilo. Quebrei a cabeça 7 vezes. Eu ia tanto ao pronto-socorro que a enfermeira já me conhecia. Você tem nível de... Eu tomei 21 injeções de anti-raiva, né, anti-ráblica. Eu fui mordido por cachorro 8 vezes. Eu era um cabra muito calmo, muito tranquilo. Eu levei uma bomba para dentro da igreja. Soltei uma bomba no congresso das irmãs e levei um couro em casa. Irmã, era duro. Minha mãe, a mulher do coque, ela de vez em quando o coque dela ficava branco. O negócio era terrível. E minha mãe falou assim: Ronald, eu vou para o congresso, você vai chegar cedo aqui em casa, que eu tenho congresso das irmãs. Eu cheguei cedo, pastora? Eu cheguei cedo? Não cheguei cedo. Passei o dia inteiro brincando. Sempre teve só eu, ela e meu irmão em casa, não tive pai. E cheguei em casa lá para as horas de 6h30. Cadê minha mãe? Vazou. Fiquei do lado de fora, sujo, descabelado e com fome. Parecia menino de rua. Aí eu, muito malandro, falei: vou lá na porta da igreja, vou pedir a chave de casa, vou entrar em casa. Seu Albano, saudoso seu Albano, diácono,
Me atendeu e falou assim, falei, seu Albano, fala para minha mãe que eu quero a chave para entrar em casa. Aí daqui a pouco veio seu Albano, sua mãe mandou dizer para você esperar lá, que ela não vai te dar chave. Eu esperei do lado de fora, pulei o muro de casa e fiquei na porta. Você sabe que congresso de irmãs acaba cedo, né? Da bleia, né? Tem cantina, tem as conversas, Léo. Minha mãe chegou em casa, era mais de 10 horas, quase 11 horas da noite. Aí eu sentado, eu desde 3 horas na rua, sem comer e sem tomar banho, parecia menino de rua. Aí eu abri o braço, nunca mais me esqueço de... Poxa, mãe, isso é hora da senhora chegar, me deixou na rua. Aqui em casa a prioridade é Jesus. Você e seu irmão são segundo. Aqui a minha agenda não é sua, aqui a minha agenda é do céu. Eu cresci nesse nível de casa. Quando Cristo é a prioridade, o milagre acontece. Quando os seus filhos é a prioridade, Cristo é o segundo, o milagre não acontece. O mais importante não é seu filho. O mais importante não é seu marido. O mais importante não é tua mulher. O mais importante é Jesus na sua casa. Ele que dita a regra. Ele que pauta o horário. Porque Cristo em casa tem problema. 3 horas da manhã, às vezes ele quer falar com você e você tem que levantar. Às vezes na hora do almoço a glória dele desce e você começa a chorar. Às vezes as pessoas entram na sua casa e não sabem o que acontece. É exatamente isso que vai acontecer aqui. Por isso que o nome dele é o mais importante. Dos versos 5 aos versos de número 8. O texto vai dizer para nós que Maria diz assim, ela disse aos que serviam, fazei tudo o quanto ele vos disser. Cristo não é um convidado, Cristo é o dono da casa, é o dono da festa. Ele que põe o que ele quiser, aleluia! Eu acho interessante que Maria está dizendo assim, faça tudo o quanto ele disser. Em outras palavras, ele que vai resolver o problema. Meu irmão, quando a crise instaurar, é Jesus que vai resolver o problema. Aleluia! É Cristo que vai resolver o problema, é com ele. Maria está dizendo, deixa que ele faça. Cristo assume a liderança da casa. Se você olhar o texto, os noivos somem. Porque quando Cristo aparece, tudo que está abaixo, irmão, desaparece. Ele é o mais importante. Meu irmão, quando a crise instaura na sua casa, quem assume? Quem segura o rojão? Quem segura o problema? Aleluia. Eu acho interessante, olha o que o texto diz. Estavam 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações cerimoniais, e cada uma media de 2 a 3 metretas. Vou ler até o verso 8, e depois a gente vai falando. E Jesus lhe disse, enche as talhas de água. E eles encheram até a borda. Então Jesus determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles os fizeram. Se você olhar o texto, não há questionamento. Jesus manda, e eles obedecem. Ô Jesus, o céu hoje vai abrir sobre os seus ouvidos. E Deus vai te dar a direção para você fazer o que Ele quer. Aleluia. Que você abra os seus ouvidos nessa noite. E que o céu vai te dar a direção correta do que você vai fazer, aleluia, porque às vezes a gente quer fazer algumas situações com as nossas mãos, algumas decisões nossas, que acabam colocando a gente e a família enrascada. Talvez você quer tomar uma decisão, abrir uma empresa, comprar um bem, fazer uma viagem, e você acaba se equivocando e se enrolando. Por quê? Porque nós decidimos assumir a liderança. E às vezes quando a gente passa a liderança para Cristo, e Cristo determina as ordens, muitas das vezes a gente questiona, mas Senhor, ali, dessa forma, como é que vai ser? Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, não questione as ordens que Cristo tem para você. Ainda por mais complicada que seja, meu Deus do céu, essa veio aqui do céu, por mais louca que seja, cumpra, porque quando a ordem de Deus é dada, o milagre certo vai acontecer. Mas repara no texto, que nem todo mundo vai embora. Existem algumas pessoas que ficam ali. Eu quero te dizer uma coisa, que às vezes ele permite que algumas pessoas se afastem, mas as outras ficam. Porque às vezes a gente dá valor aos mentirosos e não valoriza os verdadeiros. E às vezes você está dando valor a quem não é para receber valor, e está desvalorizando quem é para ser valorizado. Então isso está acontecendo na sua vida para você valorizar quem é para ser valorizado e desvalorizar para quem precisa ser desvalorizado. Aleluia!
Às vezes a gente não percebe. E o que acontece? Esses homens ficam. E sem questionar a ordem de Jesus Cristo. Eles pegam lá 6 talhas de pedra e enchem até a borda de água. Em outras palavras, acaba o vinho, ele manda encher de água e ninguém fala nada. Ninguém fala assim, mano, Jesus diz que é vinho. A coisa foi vinho e acabou. Água tem. Ninguém questiona. Às vezes, Deus nos convoca a fazer jejum, campanhas, voto. E às vezes a gente questiona, mas por quê? Quem questiona muito acaba sem nada. Quem aceita calado vai contar muito milagre na vida. O lance é aceitar a direção dos céus. Como é que Deus fala com a gente? De diversas formas. Através do altar, através de alguém, através de um sonho, através de uma revelação, através de uma direção pastoral, através de alguém da sua família. Talvez o seu filho vai te falar algo, talvez o seu marido, talvez um momento, você vai ouvir uma voz. Deus, ele fala de diversas maneiras e de diversas formas. A forma interessante é que Maria propõe, o que ele mandar, vocês obedecem. É quase que a ideia de José e Faraó. O que José mandar, vocês obedecem. E José colocou a coisa para ferver, e o Egito conseguiu sobreviver. Às vezes Deus está te dando uma direção. Não compre, não saia, não vá. E você quer se envolver? Eu tenho um amigo, eu tenho uma pessoa bem próxima, que infelizmente perdeu a sua família por causa de um problema que ele não quis ouvir ninguém. Ronald, eu vou para a América. E eu conversei com ele, falei, pô, não vai não, vamos orar, você está aí novo na fé, você ainda precisa se fortalecer. Alguém muito próximo a mim. Ele não ouviu ninguém. Vendeu casa, vendeu imóvel, vendeu carro, vendeu tudo. E o casamento dele, pastora, não estava muito, na liga. E ele tem uma filha. Eu não sei o que aconteceu, falei para ele não ir, Deus usou uma outra pessoa, usou o tio dele, usou pessoas em volta, mas o cara estava completamente duro. Não, eu vou, lá é a terra da oportunidade, Deus me quer lá, eu quero ir. Bem, foi para lá, chegou na fronteira, ele discutiu com o fiscal alfandegário, vai bater boca com o americano. Aconteceu, cana. 2 semanas, cana lá, deportado. E a mulher? A mulher foi. Quem vê paraíso não volta mais. Foi lá, América, com a filha. E ele não pode mais voltar. Ele está proibido de voltar à América. Pegou 15 anos de gancho. E a esposa pediu divórcio. Sabe o que é isso? Porque às vezes o nosso plano parece tão certo que a gente não vê que ele está rachado. Meu irmão, espera que Deus vai te dar a direção. E talvez Ele não te deu a direção ainda por causa da maturidade. Porque às vezes Ele espera um pouco de maturidade para nos dar uma direção. Se você olhar o texto aí, olha o texto na Bíblia. Se você perceber o texto, quando o vinho acaba, é todo um processo. Maria vai para Jesus e Jesus volta para Maria, e eles conversam, ela vai para os serventes, e Jesus fica ali parado, esperando a sua hora, esperando o momento correto. Meu irmão, o milagre só vai vir no momento que Ele quer, na hora que Ele quer, e não como você deseja. Você pode fustigar, você pode chorar, você pode se rasgar, mas a sua agenda não é a agenda dele, mas a agenda dele está na sua agenda. Aleluia! E o que acontece? Ele só obedece. Então, meu irmão, só obedeça. Eu acho interessante no verso, já caminhando aqui para o final, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. No verso de número 9, ele diz o seguinte: e eles fizeram, verso 8, tirai agora e levai o encarregado da festa. E eles o fizeram. Quando o encarregado provou a água transformada em vinho. Repara no texto que os serventes não provam. Os empregados não bebem primeiro. Primeiro tem uma pessoa correta, que é o mestre-sala. Era a pessoa que organizava a festa. O enólogo, o que atestava a qualidade do vinho. Isso aqui é fantástico, cara. Ele não tinha entendido do processo nenhum. E ele vai provar. E o texto diz assim: e quando o encarregado provou, não sabendo de onde viera, se bem que os serviçais haviam tirado a água, o sabiam. E o chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o bom vinho, e quando já beberam bem, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o melhor vinho para o final. Oh, Jesus! Deus vai escolher a dedo quem da sua vida vai provar o milagre que Ele vai fazer com você. Deus vai escolher a dedo.
a dedo. Ele vai falar assim: esse pode, aquele não. Esse pode, aleluia, esse aí pode. Você vai dando glória e tomando posse. Esse pode, esse pode, esse pode. Como pregação tem que ser algo prático, quando eu fui casar com... Nós fomos casar, Deus usou uma pessoa para mim e falou assim: Ronald, Deus mandou te dizer que você fez uma lista de convidados, mas Ele disse que da sua lista não vai ninguém, só vai da dele. Como assim, Senhor? Ele disse que vai acontecer algo no dia do seu casamento que vai dividir convidado de adoradores. Pensa numa chuva que caiu no Rio de Janeiro. A igreja estava cheia. A igreja estava cheia. Tinha gente que ligou para mim: Ronald, a minha casa, a rua alagou. Parente meu não conseguiu chegar. Mas Deus falou comigo: mas os meus vão todos. Deus vai escolher a dedo. Meu Deus do céu. Quem vai experimentar daquilo que Ele vai te dar? Meu Deus, levanta a sua mão. Deus vai escolher a dedo quem vai experimentar. Você vai querer repartir, não vai conseguir. Você vai querer chamar e não vai chegar. E Deus vai dizer: o milagre sou eu que te dou. E o milagre só vai provar quem eu quero. Só vai provar quem eu quero. Aleluia. Ele vai escolher a dedo. E Ele escolhe a dedo, meu irmão. Quando diz assim: é esse aqui. Acabou. Mas pastor, eu tinha 20 anos de aliança com Ele. Você tinha, Deus não. O problema é que as nossas alianças não são as alianças de Deus. Deus tem as dele e a nós a gente tem a nossa. E o que acontece é que eu acho interessante, que os encarregados não provam. Quem prova é o mestre de sala. O camarada não estava nem a par do processo, da coisa, como aconteceu. Isso aqui que é maravilhoso. Em outras palavras, pastor Fábio, ele estava viajando na maionese, ele estava lá: rapaz, e cadê o vinho? E daqui a pouco chegou o vinho. E Deus falou: deixa ele provar primeiro. Tem gente que está na sua vida e não está a par do processo, mas vai provar do milagre só para ele saber que é Deus que está fazendo sobre a sua vida. Vai ficando de pé em nome de Jesus? Vai ficando de pé em nome de Jesus? O texto diz assim, ó: e com este, Jesus deu início aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A sua casa vai ser um lugar onde a glória de Deus vai se manifestar. Vou repetir para você gravar. A sua casa vai ser um lugar onde a glória de Deus vai se manifestar. Deus vai usar a sua casa como local de glória. Então não fique abatido quando a coisa faltar. Porque uma casa que tem Jesus, ainda que falte alguma coisa, mas a presença dele jamais vai faltar. Oh, aleluia! E quando a presença dele está, irmãos, tudo acontece. Eu não sei o que você está enfrentando, talvez um desemprego, uma doença. Alguém da sua casa está dizendo: mas cara, tu é dizimista, tu é na igreja e você está doente. Talvez te ofenderam, te afrontaram. Mas como é que pode você fazendo campanha lá do pastor Silas e você perdeu o emprego, a porta fechou? Deixa os afrontadores falar, porque esses afrontadores já estão se revelando que não são amigos, eles são traidores. Porque o amigo de verdade não põe o dedo, o amigo de verdade ora e glorifica junto. Deixa a coisa revelar na mesa. Deixa a coisa se revelar, filho. Deixa a coisa se revelar. Mas eu creio em Deus. Quero ser profeta aqui nessa noite. É tempo de vinho novo sobre a sua vida. Levanta as suas mãos em nome de Jesus. É tempo do vinho novo sobre a sua vida. É tempo de um milagre de Deus sobre a sua vida. O milagre veio de uma água, de algo que eles não esperavam. Ei, o milagre vai vir da onde você menos espera. Talvez você está apontando: vai vir de lá, e Jesus: não, vai vir de outro lugar. Porque eu não vou fazer como você imagina, mas eu vou fazer como eu planejo. Aleluia! Há um tempo de milagre sobre a sua vida.
Há um tempo de vinho novo sobre você. Enquanto o ministério de louvor vai estar cantando aqui, coloque a mão no seu coração. Bota a mão no seu coração. Vamos adorar. Oh, lá, chorar. Quão grande é o meu Deus. Diga isso pra ele, meu irmão. Cantarei. Irmão, quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Diga isso, meu irmão. Diga isso. Diga, igreja. Quão grande é o meu Deus. Tamanacalassúria. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. vão ver, eles irão ver. Quão grande é o meu Deus. Alanjorácia. Ainda debaixo dessa graça, eu quero convidar você que entrou aqui nessa noite a passar dos caminhos do Senhor. Ou você que não tem Jesus, você que veio aqui a convite de alguém, fazendo campanha. Talvez você entrou aqui em busca da presença, mas eu quero te dizer que essa presença vai gerar um milagre sobre a sua vida. Se você está aqui entre nós, você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou você que não tem Jesus, a convite de alguém, de um amigo, de um colega, de um parente, eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui à frente e entregar a sua vida a Jesus e dizer assim: eu quero esse Cristo na minha casa. Assim como Jesus iniciou naquela família, Ele também quer iniciar na sua casa. Enquanto o ministério de louvor louva, você sai do seu lugar e vem aqui à frente e você adora, meu irmão. Onde está você, meu irmão? Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver. Quão grande Adora, igreja! é o meu Deus. Ele é grande. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Alguém entre nós que deseja entregar sua vida a Cristo, ou deseja retornar aos caminhos do Senhor, iniciar uma nova aliança com Ele? Bem baixinho. Olha que coisa interessante, só para você pensar no Evangelho de João. Olha como é que o Evangelho é bonito. O primeiro milagre é transformar água em vinho. Pode colocar bem baixinho. O último milagre de João é a ressurreição de Lázaro. Olha como é que João é terrível. O primeiro milagre tem 6 talhas. O último milagre tem uma pedra. O primeiro, talha de pedra. O último é uma pedra. O primeiro milagre, o vinho acaba, a alegria acaba no início de uma família. No último milagre, João 11, a morte chegou no final da família. Houve tristeza, não tem mais alegria. O primeiro milagre, Jesus chega e transforma água em vinho. Jesus traz a alegria de volta. Jesus vai para a casa de Lázaro e traz ele a vida. O que João está dizendo? Não importa o momento, seja no início da família ou no final da família, quando Jesus está, a alegria vem de volta. Não importa, todo momento que ele esteja presente, seja no início de família, no final dela, o milagre vai estar, a alegria vai estar de volta. Então não sei qual é o momento da sua família que você esteja enfrentando. Se de repente é no início, ou talvez você está enfrentando dificuldade agora, até a ideia de morte. Eu quero te dizer que Ele é a alegria verdadeira. Aleluia. E eu quero convidar você a retornar aos caminhos do Senhor, ou você entregar a sua vida para Cristo. Enquanto o ministério louva a última vez aqui, você sai do seu lugar. E a igreja em adoração, a igreja bem dizendo ao nome do Senhor. Quão grande é o meu Deus.
Você pode aplaudir o nome do Senhor?